Em nosso estudo de hoje está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 58. Disse-lhe Jesus: em verdade, vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Emmanuel comenta na lição 133, Hegemonia de Jesus. É impossível localizar o Cristo na história à maneira de qualquer personalidade humana. A divina revelação de que foi emissário excelso e o harmonioso conjunto de seus exemplos e ensinos falam mais alto que a mensagem estável dos mais elevados filósofos que visitaram o mundo. Antes de Abraão, ou precedendo os grandes vultos da sabedoria e do mundo e do amor na história mundial, o Cristo já era o luminoso centro das realizações humanas. De sua misericórdia partiram os missionários de luz, que, lançados ao movimento da evolução terrestre, cumpriram mais ou menos bem a tarefa redentora que lhe competia entre as criaturas, antecedendo as eternas edificações do Evangelho. A localização histórica de Jesus recorda a presença pessoal do Senhor da Vinha, o enviado de Deus, o tutor amoroso e sábio, veio abrir caminhos novos e estabelecer a luta salvadora para que os homens reconheçam a condição de eternidade que lhes é própria. Os filósofos e amigos ilustres da humanidade falaram às criaturas, revelando de si uma luz refratada, como a do satélite que ilumina as noites terrenas. Os apelos desses embaixadores, dignos e esclarecidos, são formosos e edificantes. Todavia, nunca se furtam a mescla de sombras. A vinda do Cristo, porém, é diversa. Em sua presença divina, temos a fonte da verdade positiva, o sol que resplandece. Falar de Jesus é sempre um desafio, porque eu, por exemplo, estava na última quarta-feira, numa turma com 11 adolescentes, e perguntei para cada um quem era Jesus. E cada um deu uma resposta completamente diferente. E se a pessoa não estiver sob aqueles dogmas, aquelas respostas, ele é filho de Deus, ele não... Eu até pedi isso para os adolescentes, eu falando para eles o seguinte: tenta dar uma resposta imparcial, né? Não seja aquela resposta que está pronta aí, não sei das religiões, não. Como é que a gente faz para dar essa resposta? Pega para ler a Bíblia, os 4 primeiros evangelhos, que são os 4 primeiros livros do Novo Testamento. Está lá Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos contar a história do Cristo. Mas a gente vai ver que a Bíblia, ela existe para contar a história do Cristo. Então o Novo Testamento mostra como ele nasceu, toda a sua peregrinação até a sua morte. O que vem depois do Novo Testamento conta a continuidade, né, do movimento cristão, até a carta de Apocalipse, lá, escrita por João Evangelista. E o que está no Velho Testamento está contando a cultura do Cristo, em que povo ele nasceu, e vai contar a história do patriarca dos judeus, que se chama Abraão. Depois de Abraão teve um filho chamado Isaac, que teve um outro filho chamado Jacó. Jacó, na verdade, é neto de Abraão, e esse Jacó teve 12 filhos, que vão formar toda a árvore genealógica da história dos judeus, que está ali composta ali no Velho Testamento. Esse texto de hoje ele fala assim: disse-lhe Jesus, em verdade, eu vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então é um texto que, em primeiro lugar, é enigmático, porque quando Jesus viveu, Abraão já havia morrido há muitos anos. De maneira que, se você interpretar literalmente, você vai entrar em contradição. O que Jesus está querendo dizer aqui é que ele é mais antigo até, espiritualmente falando, do que aquele espírito que foi designado como patriarca judeu. Quando você vai fazer um estudo dentro da bibliografia que o Espiritismo oferece, a gente vai encontrar um livro chamado A Caminho da Luz, escrito por Emmanuel também, esse que é o autor aqui do livro que a gente está interpretando, dos livros que a gente vem interpretando. E nesse livro A Caminho da Luz, Emmanuel vem chamar a atenção de que lá no livro da Gênese, escrito por Moisés, lá no Velho Testamento, já se tinha essa afirmação de que ele era a luz do mundo, de que ele
na verdade, né, já existia o Cristo. Não em corpo físico, é claro, está falando espiritualmente. E vem dizer nesse livro, A Caminho da Luz, que na verdade Jesus, ele é uma espécie de governador do nosso planeta todo. E mais ainda, ele vem dizer para a gente que Jesus foi aquele espírito que foi convocado para construir o nosso planeta. Então, que todas as etapas de formação desse planeta Terra que a gente vive foram acompanhadas por ele, foram trabalhadas por ele, e esses arquitetos, engenheiros aí do mundo espiritual, convocados por ele também. Então, por todas as espécies humanas também que estão aqui, de maneira que a gente gosta sempre de tratar carinhosamente a Terra como uma escola, e Jesus hoje como diretor querido, carinhoso dessa escola, independente da maneira como as pessoas interpretem, porque hoje a gente vai observar aí no pleno século XXI que não existe uma só cultura no planeta inteiro que não considere Jesus de alguma maneira. As pessoas vão considerar um grande Buda, um grande iluminado, um grande profeta, filho de Deus, ou então até mesmo Deus encarnado. Cada um vai chamar de uma coisa diferente, mas a verdade é que a posição de destaque e o reconhecimento, assim como Nicodemos se curvou ao mestre quando teve em contato com ele, falou para ele: eu sei que você vem de Deus, porque ninguém faria essas coisas que você faz se não viesse de Deus. Hoje, nos dias de hoje, o nome Jesus é o nome mais procurado aí nas pesquisas aí da internet, nas consultas, e a gente sabe, é o nome mais estudado do planeta, assim. Então o Emmanuel faz uma observação, né? Ele fala de hegemonia, ele vem falar assim, é muito difícil você localizar o Cristo na história como se fosse uma personalidade qualquer, uma personalidade humana. Até porque todas as outras personalidades que tiveram aqui antes do Cristo, eles também demonstravam um lado sombra que absolutamente você não encontra no relato dos apóstolos. E a gente fica pensando assim, se tivesse qualquer coisa que desabonasse a conduta do Cristo, é claro que isso teria ficado registrado na história, porque a tentativa de todos os lados foi de denegrir, foi de mostrar que Jesus não seria essa personalidade tão especial como algumas pessoas pretenderam que fosse. Então, o problema todo é que nem de historiadores e nem de discípulos que conviveram, nem de pessoas da época, você não tem qualquer relato que desabone a conduta do Cristo, e o que ficou registrado para a gente é a mais pura moral que a gente pode encontrar nesses 4 evangelhos que ficaram: Mateus, Marcos, Lucas e João. É claro que os homens que estavam nos poderes na época, né, todo esse caminho que foi percorrido, eles claramente, hoje não tem como negar isso, fizeram algumas alterações, fizeram algumas interferências. Esses vários concílios que existiram na Igreja Católica para decidir o que fica e o que é retirado da Bíblia, alteraram sim os textos escritos pelos evangelistas. Porém, não tiraram aquilo que mais importa, e o que mais importa é o que a gente tem hoje. O que a gente tem hoje é riquíssimo. Então a gente fica pensando assim, podem ter tirado o quê? Mas independente do que tiraram, não fez falta, porque o que a gente tem é muito completo. São exemplos maravilhosos de um homem que veio aqui pra gente, que demonstra ser muito especial de qualquer maneira. Então eu procurei até trabalhar essa ideia com os adolescentes, e foi ter uma ideia interessante, porque uma coisa é trabalhar o homem Jesus e outra coisa é trabalhar o Espírito Jesus. E como homem eu falei para eles, né, olha, vamos interpretar o homem, um homem muito pobre, que nasceu numa região muito dura, muito complicada, e que ele era pedreiro, porque o carpinteiro era o pedreiro da época, não tinha terras, não tinha propriedade, construía suas próprias ferramentas e ia trabalhar na construção civil, e que viu tanta desigualdade que daqui a pouco começou a levantar a bandeira por todos aqueles que estavam, de certa maneira, marginalizados, e começou a ajudar todo mundo, começou a curar as pessoas e começou a expulsar os demônios, né, dentro da linguagem da época, né, aqueles casos de obsessão mais graves, e marcou a história da humanidade para a gente. De maneira que o que eu deixo aqui para a gente, para a nossa análise, é que se fosse uma lenda, os próprios espíritos talvez dissessem para a gente, e quando a gente chegou aqui do outro lado da vida não é nada disso, mas pelo contrário, eles vêm confirmar que é isso e muito mais. É o nosso querido amigo e
governador do planeta. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.